presença me sacia. Sei que fiz a escolha certa. Oh, te entregando a minha vida. Muito boa noite, minha amiga Edna, Carolzinha, sejam bem-vindas. Estamos no 9º dia da nossa campanha de oração. As meninas do Desafio Resgate super empenhadas no projeto, tá bem bacana, né? Já que vocês duas já estão aqui, façam a gentileza da gente encaminhar para outras mulheres, né? Essa live, porque hoje a palavra vai ser linda demais. Nós vamos falar sobre passado, vamos falar sobre decisões, vamos falar sobre estar no centro da vontade de Deus, vai ser lindo demais. Então, um olho nas crias brincando e outro na live, tá no aniversário, né, Carol? Tô muito feliz, minha linda, com tudo que tu tens, com tudo que tu tá fazendo, sabe? Com a tua dedicação, com a tua determinação, com o teu comprometimento. Tá sendo um privilégio, claro, te ter aqui dentro do Desafio Resgate. E a intenção do meu coração sempre, né, é promover transformação, né? Ser um canal de transformação na vida de vocês. E é claro que... Quase que esperrei. É claro que grande parte desse resultado depende de vocês, né? E Leia tá chegando aqui, seja bem-vinda, minha linda. Estamos aí na nossa campanha de oração, 9º dia. Você que tá chegando, fica aqui, permanece, porque tem uma palavra do céu aqui para vocês, tá? Nada é por acaso. Para nós, né? Não para vocês, mas para nós, porque Deus sempre ministra no meu coração primeiro. Tudo bem, lindona? Amadas, vamos encaminhar essa live para outras mulheres, porque vai ser uma palavra poderosa para começarmos a nossa semana com o nosso coração quentinho, o nosso coração já pertinho de Deus, e vai ser uma live linda, tá? Deus colocou algo lindo no meu coração, eu vou encaminhar para algumas outras mulheres aqui. E aproveitem e façam mesmo, tá bom? Por quê? Porque vai ser demais a palavra. Então, quanto mais mulheres tiverem acesso aqui à live, mais pessoas serão tocadas, impactadas por aquilo que Deus quer fazer. Já enviei aqui para algumas mulheres. Nós estamos aí no nosso 9º dia do nosso Desafio Resgate. Estamos também no nosso 9º dia da nossa campanha de oração. Cris está chegando aqui também. E... né, eu tenho recebido, assim, grandes depoimentos, sabe, de vocês nos âmbitos, né, físico, emocional, espiritual, e tá sendo lindo demais esse projeto. E para mim tá sendo um privilégio também estar aqui promovendo a campanha de oração. Dani tá aqui, porque é a primeira vez que eu faço, né, então vocês estão bem receptivas, e tudo aquilo que é feito, né, tudo aquilo que Deus me direciona, sendo projeto de emagrecimento, seja mentoria, seja imersão, qualquer coisa, sempre o intuito principal é conduzir cada mulher que passa por mim para perto dele, né? Então, ele utiliza diversas ferramentas aqui para que isso aconteça, né? Hoje eu vou falar sobre uma palavra. Permaneça aqui, porque eu tenho certeza que a tua semana vai começar diferente depois dessa palavra, assim como ela tocou no meu coração. Eu tenho certeza que ela vai tocar no teu coração também. E a gente começa aqui essa live com algumas reflexões, né? Quantas vezes nós deixamos de fluir na nossa vida, de viver as bênçãos de Deus para a nossa vida, porque estamos estagnadas num passado mal resolvido? Quantas de nós muitas vezes temos portas lá do passado que ainda não foram fechadas, e portas que Deus já não quer mais que nós estejamos lá? Talvez ciclos com pessoas que Deus já não quer mais que estejamos juntos, né? Talvez, enfim, situações que foram mal resolvidas, situações que não foram perdoadas.
pessoas que você ainda carrega no teu coração e que levam algum tipo de amargura, algum tipo de aflição. E aí, essa é uma pergunta para a gente já iniciar a nossa semana, porque ao mesmo tempo que todas nós ansiamos, né, viver grandes bênçãos, viver as promessas de Deus para a nossa vida, ao mesmo tempo nós também não queremos nos libertar daquele passado mal resolvido. A Adriana chegou aqui também, seja bem-vinda. E minhas lindas, não há como, a palavra diz, não se coloca remendo de roupa nova em roupa velha, porque o remendo se estraga e a roupa também. Então se perde os dois, né? E há muitos anos atrás, Deus falava comigo sempre nessa palavra, eu não tinha compreensão. Quando eu comecei a minha caminhada com Ele, eu estava passando por inúmeros desafios e o meu tempo, né, com Deus naquele momento começou através de uma oração, né? Então eu falo que eu iniciei minha caminhada com Deus através de uma curiosidade. Bruninha tá chegando aqui também. Então eu cheguei diante de Deus, na época eu estava realizando alguns treinamentos, algumas imersões, e nesses treinamentos eu via muitos colegas falando com um amor tão genuíno de Deus, e eu não conhecia Deus sobre aquela ótica, eu conhecia Deus sobre uma ótica da religião, então eu via Deus ainda muito afastado de mim, né? E eu cheguei no meu quarto num dia, né, e eu lembro que foi em agosto de 2019, eu dobrei os meus joelhos, apertou alguma coisa errada no botão, mas não deu nada aqui. Eu dobrei os meus joelhos e disse assim: Deus, eu quero te conhecer sobre essa ótica. Eu quero te amar como essas pessoas amam, porque eu vi um brilho diferente no olhar delas quando elas falavam de Jesus. E eu não sentia aquilo. E naquela época eu dizia que Deus ocupava o primeiro lugar no meu coração. Mas é óbvio que eu estava mentindo para mim, né? Porque eu estava completamente afastado de Deus. Não tinha nenhum tipo de relacionamento com Ele, nada, zero relacionamento. Mas Deus não estava afastado de mim. Então, quando nós falamos em uma dessas lives, eu não lembro qual foi o dia, mas nós falamos sobre o filho pródigo. Foi no primeiro dia, na verdade, né? Falamos sobre o filho pródigo, que o pai, ele se alegra, o filho ele fica distante de casa, mas o pai se alegra com o retorno do filho. E o nosso pai, ele tá lá sempre de braços abertos, esperando uma decisão nossa. Sabe? Deus, ele não entra no nosso coração, ele não arromba a porta, ele não invade o nosso coração. A palavra diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Então, Jesus diz, né? Aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele faz um convite para nós, para que a gente caminhe junto com ele. Então, nós temos o poder de decidir se vamos caminhar ou não, né? E naquele ano, quando eu cheguei diante de Deus e disse: Deus, cuida da minha vida, eu entrego meu coração, a minha vida a Ti, né? Tudo pertence ao Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. Então, a partir daquele momento, Deus começou a fazer uma limpeza na minha vida, começou a arrancar pessoas que Ele não queria. Deus, ele, enfim, aconteceram inúmeras situações em várias áreas da minha vida. Algumas pessoas que estão aqui, que são próximas, né, conhecem um pouco da história. Mas eu passei por inúmeros desafios a partir dessa fala, a partir dessa entrega, né? E quando a palavra diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele agirá, de fato ele faz isso, porque eu experiencio isso todos os dias na minha vida. E naquele tempo, eu lembro que ainda muito imatura na minha fé, né? Querendo fazer as coisas do meu jeito, eu clamava para que Deus ele restituísse tudo aquilo que tinha sido quebrado, as alianças que tinham sido desfeitas, né? Pessoas que tinham se afastado. Então eu passei por um momento onde várias situações foram sendo, né? Pessoas foram sendo arrancadas, projetos não prosperavam, enfim. E aí quando eu dei uma olhada para minha vida, eu percebi que realmente nada daquilo que eu queria estava indo para frente. Eu clamava para Deus restituir, só que eu tinha feito uma oração, eu tinha entregado tudo no colo de Deus, entreguei com todo o meu coração. E naquele tempo eu lembro que de um ciclo de amizades, assim, tinha algumas pessoas que eu considerava muito amigas,
Uma pessoa só permaneceu nessa transição e ela continua até hoje, que é a Fabiana. E ela falava para mim naquele tempo, tu fez essa oração, tu colocou isso diante de Deus? Eu falei, sim. Dela, então, minha linda, Deus está trabalhando na tua vida. Só que, como eu falei, muito imatura na fé, eu ainda não confiava, ainda como Deus para mim era um Deus distante, eu não conseguia entender que de fato era Ele que estava agindo, né? Eu colocava muitas responsabilidades para mim e eu tentei por todas as situações restituir relacionamentos, restituir situações da minha vida que Deus tinha arrancado, afastado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sabe? Sobre passados que nós sobre ciclos que Deus quer fechar na nossa vida e nós insistimos em permanecer. Sobre passados que são mal resolvidos, né? Eu lembro que naquela época eu dizia assim, Deus, fala comigo através da tua palavra. Então meus pais tinham uma Bíblia e eu pegava aquela Bíblia e ainda muito... Deus, ele fala de todas as formas e naquele tempo ele falou comigo dessa forma. Deus fala conosco, com cada um de nós, de um jeito que a gente vai entender, tá? Mas ele fala, ele sempre está falando com a gente. E naquele tempo, eu muito leiga na fé, eu disse, Deus, eu não sei como o Senhor vai falar comigo, mas fala comigo através da tua palavra. Eu pegava a Bíblia dos meus pais, eu abria a palavra e sempre caía numa mesma palavra. E a palavra era em Mateus, que falava sobre ninguém coloca remendo de roupa nova em roupa velha. E eu não conseguia compreender qual era o sentido, qual era o significado daquilo. Quando Jesus, eu abria a Bíblia e sempre caía naquela palavra e eu clamava naquele tempo, eu disse, Deus, restitui isso na minha vida, restabelece essas relações na minha vida. E eu clamava por aquilo e sempre quando eu abria a Bíblia, Deus me dava essa palavra, ninguém coloca remendo de roupa nova em roupa velha. Eu não compreendi aquilo e eu fui compreender anos depois, tá? Exatamente esse ano, o que Deus queria me dizer naquele tempo. Então Deus estava me dizendo assim, filha, eu primeiro preciso limpar o teu coração, porque Jesus, ele não habita numa casa suja. Jesus, ele é puro, né? Ele é grandioso, então primeiro o que ele precisa fazer para ele morar aqui no nosso coração é limpar o nosso coração de todas as impurezas, de todo orgulho, de toda falta de perdão, de toda amargura. Então Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é poder limpar o nosso coração. E essa mudança, tá? Ela vai nos confrontar, sabe? Se você decidiu viver com Deus, não dá pra gente viver 20% com Deus e 80% do nosso jeito. 30% com Deus e 70% do nosso jeito. Ou a gente vive 100% para Ele. Por quê? Porque isso é ruim para nós, sabe? Viver um pouco do nosso jeito e um pouco do jeito de Deus. Então, eu olho hoje para a minha caminhada na fé e obviamente que cada uma tem o seu processo. Deus sabe até onde Ele pode ir com cada uma de nós, sabe? E comigo, Deus foi dando direções e eu fui obedecendo e conforme eu ia para o nível de obediência, Deus me dava outras direções, Deus me levava para águas mais profundas. Hoje eu estou vivendo uma outra fase com Ele, né? Que tem sim me desafiado para esse tempo. Porque tudo aquilo que Deus nos direciona vai além dos recursos que a gente tem, vai além, sabe, da realidade que nós estamos vivendo. Viver com Deus é assim. Mas daqui a 2 anos, isso que eu estou vivendo hoje já não vai ser tão desafiador para mim, aquilo que Ele tem me pedido. Porque eu já vou estar num outro nível de fé conforme eu vou obedecendo Ele, conforme eu vou caminhando junto com Ele vai me levando para águas mais profundas. Mas para a gente entrar aqui na palavra, eu não abrir muito, não me estender muito aqui na live, eu vou ler um pedaço de uma palavra aqui para você que fala sobre a esposa de Ló que virou uma estátua de sal quando ela olhou para trás e não deveria ter olhado, né? E essa palavra Deus usou para poder curar algumas coisas no meu coração e num tempo que eu acredito que eu ainda estava aprisionada em situações que eu queria restituir e aprisionada em situações que eu não estava liberando, sabe, no meu coração.
Então hoje o meu convite para você é através dessa palavra, você analisar o teu coração, sobre o que está ocupando o teu coração que não deveria estar ocupando mais. Sabe, às vezes a gente se apega a locais que não são para habitação, né, mas para passagem. Às vezes nós imploramos em permanecer em relacionamentos, em ciclos sociais, que são passagens que foram muito boas, né, na nossa vida, mas que são passagem. Às vezes nós decidimos manter os mesmos comportamentos e nessa nova fase Deus ele nos pede que a gente tenha posicionamentos e comportamentos diferentes. E quanto mais nós resistimos, mais tempo nós, sabe, muitas vezes nos colocamos no deserto por uma decisão própria, né? Então, se você parar um pouquinho agora, eu vou ler a palavra, eu gostaria que você prestasse atenção em tudo aquilo que eu for ler aqui para você, mas que prestasse atenção diferente para que cada palavra que eu fosse ler aqui, ela pudesse entrar de forma diferente no teu coração, tá? Então, lá em Gênesis, no capítulo 19, fala: Ló sai de Sodoma. Eu vou ler alguns versículos aqui para você, tá? Então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir esse lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada os anjos insistiram com Ló dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão de Ló a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Continuando lá no capítulo 23. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E aqui a gente faz uma parada, né? E é nesse ponto que eu quero compartilhar com você, sabe? A mulher de Ló, ela olhou para trás quando Deus disse para não olhar para trás. E aí, quando ela olha para trás e ela ficou presa, eu não sei o que é esse olhar para trás nessa situação para a tua vida, sabe? Que muitas vezes Deus, ele quer nos levar para um lugar, ele quer nos estabelecer num outro lugar, ele quer nos arrancar de um lugar que não é um lugar para nós estarmos, porque aqui nessa situação Sodoma e Gomorra estava tomada por pecado, por situações que desagradavam o coração de Deus, né? Então, imoralidades sexuais, abusos, enfim. E os comportamentos dessas pessoas que moravam nessa cidade não agradavam o coração de Deus. Então, eu estou falando ainda de forma muito resumida nessa palavra, mas quando Deus dá a direção para Ló sair dessa cidade, porque Deus estava arrancando Ló daquela cidade, tanto que ele ficou demorando e os anjos do Senhor pegaram pela mão do Ló, pela sua família e conduziram ele para o lugar onde Deus queria estabelecê-lo. Deus, ele estava arrancando Ló e a sua família daquele lugar. Não foi uma decisão de Ló sair dali. Não, foi Deus dizendo: eu vou destruir essa cidade, eu vou te tirar daqui porque eu não quero que você esteja aqui, eu conheço teu coração. E Deus então estava arrancando, e é isso que ele faz conosco, sabe? Quando Deus, ele quer nos tirar de lugares na qual nós não saímos, ele vai nos arrancar de lá, sabe? Porque Deus tem um propósito para cada um de nós, cada uma de nós. E não tem como a gente fugir desse propósito. Deus conhece o meu e o teu coração. E muitas vezes a gente está vivendo em ciclos sociais, em lugares que não estão alinhados com aquilo que Deus tem para nós. E o que ele faz então?
olha, se você seguir com esses ciclos, com essas pessoas que você tá, se você continuar nesse lugar onde você tá, não sei se talvez um trabalho, não sei se ciclos de pessoas, ciclos sociais, se você permanecer aqui, você não vai chegar no lugar aonde eu quero que você esteja. E você vai ser influenciado então por essas pessoas. Porque se Ló permanecesse ali, ele ia ser influenciado pelas maldades daquelas pessoas. Às vezes nós acreditamos que não, eu estou estabelecida na minha fé, eu sei quem eu sou, mas se nós convivemos constantemente com pessoas, os comportamentos que nós temos acabam sendo muito semelhantes aos comportamentos daquelas pessoas. Então, ou nós influenciamos aquele ambiente, ou nós somos influenciados por aquele ambiente. E nesse contexto, pensando que toda a cidade, todas as pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, estavam envolvidas no pecado, Deus já sabia que Ló poderia se perder. E antes que isso acontecesse, ele então arrancou Ló dali para colocar ele em outro lugar. Só que uma coisa que me chama a atenção dentro da palavra foi quando Deus diz, não olhe para trás. E quando a esposa de Ló olha para trás, ela vira uma estátua de sal. E Deus utilizou aquela estátua de sal para colocar fogo naquela estátua e colocar fogo em toda aquela região. E aonde pegou fogo naquela região, nada prosperou, nada mais cresceu naquela região. Nada frutificou, sabe? É como ficou tudo morto mesmo, a terra ficou morta, né? Mas Deus, ele disse para não olhar para trás. Então hoje, na live de hoje, a reflexão é sobre o que eu tenho insistido, sabe? Que não é mais para eu estar. Se a gente fizer um raio-x do nosso coração, né? Se a gente pensar agora, Deus, ele quer nos levar para alguns lugares, Deus, ele quer nos tirar de alguns lugares, ele quer nos afastar de ciclos de pessoas. Quais são os ciclos sociais que eu insisto em ficar que Deus não quer mais? Quais são os relacionamentos que eu insisto em permanecer e Deus não quer mais que eu esteja ali? Quais são os lugares que eu fico triste porque, às vezes, sabe, Deus está nos arrancando de um lugar e nós ficamos tristes, chateados porque Deus está nos tirando dali. Mas Deus, ele quer, sabe, quais são esses lugares que eu tô triste, eu quero tentar restituir, eu quero tentar voltar e Deus está dizendo, não, eu não quero mais, essa porta fechou, eu fechei essa porta, eu não quero mais que você esteja aqui. E quando fala da estátua de sal, essa mulher, a esposa de Ló, ela não conseguiu chegar no lugar onde Deus queria que ela estivesse. Por quê? Porque ela olhou para trás. E trazendo para a nossa realidade hoje, quantas vezes eu e você não chegamos aos lugares, não temos acesso às pessoas, né, que Deus quer para a nossa vida. Por exemplo, eu acompanho muitas mulheres que vivem relacionamentos abusivos, por exemplo, né? E Deus não quer mais isso ali para aquela mulher. Aí, tava travado, gente, a conexão, acho que deu uma baixa aqui na internet. Mas para não perder o contexto aqui, tá? Quantas vezes essas mulheres na qual eu acompanho, elas estão vivendo relacionamentos abusivos, Deus arranca essa mulher desse relacionamento abusivo e ela quer voltar para ali. Deus arranca e ela volta, Deus arranca e ela volta. E ela insiste em permanecer ali. Quando ela insiste em permanecer, talvez ela não tô dizendo que é fácil, tá, gente? Porque aqui, né, nessa situação, Ló também não queria sair dessa cidade. Ele escolheu ir para aquela cidade. Ló também não queria sair dali, sabe? Só que Deus, ele simplesmente arrancou Ló daquele lugar porque ele não queria mais que Ló estivesse ali. E é isso que ele faz conosco. Ele nos arranca de situações, de ciclos sociais, de lugares onde ele não quer mais que a gente esteja. E quantas mulheres, por exemplo, vivem em relacionamentos abusivos e Deus quer arrancar elas ali, quer curar o coração delas, tratar as feridas intrínsecas no coração delas, prepará-las enquanto mulheres para poder receber então um homem digno para acompanhar ela durante a vida dela. Só que por que muitas mulheres não recebem? Porque as promessas de Deus são além do que os nossos olhos veem, do que os nossos ouvidos possam ouvir, do que a nossa mente imagina. É isso que a palavra diz. Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou aquilo que o Senhor tem preparado para aquele que os ama. E nós insistimos na migalha, insistimos na cidade que está tomada pelo pecado, em ciclos sociais abusivos, ou em lugares que Deus não quer mais que a gente esteja. Nós insistimos ali
Porque, primeiro, tá? O passado é algo que a gente já vivenciou, é algo que os nossos olhos já conseguem ver. O futuro só Deus pertence. Então o que Deus quer é eu crer que Deus tem o melhor para mim. Que eu creia que Deus tem o melhor para mim. A partir do momento que eu confio nele, permito o agir de Deus na minha vida, eu permito que Deus cure o meu coração, permito me passar pelos processos necessários para que Deus me restitua enquanto mulher, que Deus me fortaleça, sabe? Que Deus me prepare então para receber as bênçãos dele para minha vida. Quando eu permito passar por esses processos, eu tenho a certeza que aquilo que Deus tem para minha vida é muito maior do que aquilo que ficou lá para trás. Deus, ele jamais, tá, vai nos arrancar de lugares. Deus jamais vai arrancar pessoas da nossa vida se aquilo que ele tem para nossa vida não é muito melhor do que os lugares que ele arrancou, do que as pessoas que ele também arrancou da nossa vida. É sempre além. Só que viver uma vida com Deus é baseado completamente 100% numa confiança. O passado a gente consegue ver, a gente consegue às vezes olhar para o passado e ver, nossa, mas tudo aquilo dali era bom, só que não era bom. Isso ali, na verdade, esse bom para nós é uma falsa expectativa do que nós criamos. Nós temos um olhar distorcido sobre as coisas, sobre as pessoas. Não, mas tá tudo bem, esse relacionamento para mim aqui tá tudo certo. Porque é um relacionamento abusivo, é um relacionamento que a pessoa me trata de qualquer jeito e tá tudo bem, eu aceito essa migalha, por quê? Porque eu não tô curada, mas como tem esse daqui mesmo, eu vou aceitar isso daqui mesmo. E tá tudo certo. Não tá tudo certo. Deus, ele não quer que a gente viva de migalhas. Se Deus tem bênçãos que vão além daquilo que a gente pode imaginar, que vão sempre nos surpreender. Deus não quer que a gente se contente com as migalhas. Deus não quer que a gente se contente com um pouco. Não, mas para viver as bênçãos de Deus, eu preciso confiar. Eu preciso me entregar completamente e permitir o agir dele na minha vida, no meu coração, crendo que até chegar nessas bênçãos, Deus estará cuidando de mim. Às vezes nós vamos passar, quando Deus ele me arrancou de lugares que ele não queria mais que eu tivesse, quando ele me arrancou pessoas, sabe? E eu falo em relacionamentos interpessoais, porque eu tinha um ciclo de amizade e todas aquelas pessoas se afastaram, quase todas, uma permaneceu e permanece até hoje. Mas eu quis restituir naquele tempo e Deus não permitiu que essa restituição acontecesse. E aí, a partir dali, Deus já me entregou o outro ciclo de amizades, Deus já me entregou um relacionamento, Deus já entregou todas as bênçãos que ele tem para minha vida? Ainda não. Primeiro, eu tive que ser acometida a uma caverna. E foi nessa caverna que Deus curou o meu coração. Porque Deus, ele também não vai nos arrancar de lugares e vai já nos entregar as bênçãos, porque o nosso coração não está preparado para receber as bênçãos. Primeiro ele precisa fazer um trabalhar aqui dentro. E foi isso que Deus fez comigo. Ele me arrancou dessa Sodoma, de Sodoma e de Gomorra, que era o meu Sodoma e Gomorra, me submeteu a essa caverna, eu fui conduzida a um deserto e foi nesse deserto que Deus me curou. Foi nesse deserto que Deus me restabeleceu enquanto mulher e que ele me preparou então para viver as bênçãos dele para minha vida. Algumas bênçãos, eu falo assim, né? Eu tenho mulheres incríveis que se tornaram grandes amigas, então isso são bênçãos na minha vida, isso são presentes de Deus na minha vida, sabe? Deus fez grandes coisas dentro da minha casa também, dentro do meu ambiente familiar, entre eu e toda a minha família, sabe? Eu percebi o cuidado dele em cada detalhe, mas o que eu creio é que Deus ainda vai realizar muito além daquilo que eu posso imaginar, daquilo que eu estou orando constantemente. Mas eu já consigo visualizar isso? Não. Eu creio nisso, sabe? Viver uma vida na fé é eu não ver com os meus olhos, né? Os olhos racionais, eu ia falar, mas olhar com os meus olhos espirituais. E olhar com olhos espirituais é olhar sobre uma ótica da fé, sabe? Eu tenho certeza, convicção, porque isso é uma promessa de Deus para minha vida. Quando Deus fala assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou aquilo que o Senhor tem preparado para aquele que os ama. Outra promessa, os planos do Senhor, os planos de Deus para minha vida são planos de paz, plano de prosperidade. E isso está aqui na Bíblia, isso está na palavra, é uma promessa para mim e para você. Tem coisas, né, que são muito individuais e pessoais que Deus fala comigo e fala contigo,
mas tem promessas que são para mim e para você, sabe? E isso vai se concretizar, porque a palavra diz: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então toda promessa que Deus tem para mim e para ti, ela vai se realizar, ela vai se concretizar. Só que a nossa parte só nós podemos fazer. A nossa parte é confiar em Deus e caminhar com Ele, sabe? Ser obediente a Ele. O relacionamento com Deus é a linguagem de amor dele, sabe? E esse relacionamento é o convite que eu fiz para as mulheres aí do Desafio Resgate. Para quem não tá participando da campanha de oração, é o convite. A gente começa aqui com uma oração talvez no Instagram, começa com um grupo de oração de 4 mulheres intercedendo uma pelas outras. Você começa a implantar na tua rotina 5 minutos, talvez, na tua manhã, quando você começa agradecendo a Deus pela tua vida, colocando diante dele também as tuas angústias, as tuas aflições. Isso vai promovendo um relacionamento. E aí vai ser algo, sabe, algo contínuo, mas vai ser da forma como Deus quer. Cada um tem o seu relacionamento com ele, sabe? E é para ser leve. E o que Deus espera de nós é isso, sabe? É que a gente confie nele e que a gente ame ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Tá bom, minhas lindas? Permita-me orar aí por você, para a gente iniciar a nossa semana com o nosso coração quentinho, o nosso coração já em Deus, né? É bom começar a nossa semana já assim, entregando o primeiro dia da nossa semana a Ele, né? Eu quero que aonde quer que você esteja nesse momento, que você feche os teus olhos e que você abra o teu coração e que você permita que essa oração ela não fique apenas aqui nos teus ouvidos, mas que ela acesse o teu coração, tá bom? Então fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença, Deus. Agradecemos porque enquanto muitos, Pai, não tiveram o privilégio de abrir os seus olhos nessa manhã, nós tivemos, Pai. Nós te agradecemos também porque muitas pessoas, enquanto muitos estão chorando, talvez porque perderam entes familiares, Pai, porque perderam pessoas queridas, Pai, porque perderam, sabe, pessoas, amigos, enfim, Deus, pessoas que estão no hospital, Pai, pessoas que estão doentes, enquanto muitos estão chorando, sofrendo, clamando ao Senhor por um milagre, nós estamos aqui diante de Ti com saúde e temos as nossas famílias, as nossas pessoas, Pai, que as pessoas que nós amamos estão bem, Deus, então nós te agradecemos. Eu coloco diante de Ti, Pai, se houver alguém nessa oração, alguém nessa live, aonde quer que essa oração vá chegar, Pai, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão tristes, preocupadas, ansiosas, pessoas que estão amarguradas, Pai, que estão com o coração carregado, Deus, de tristeza, de aflição, de falta de perdão, Deus. Tudo aquilo, Pai, todo o lixo que há no coração de qualquer pessoa que esteja ouvindo essa oração, Pai, que seja arrancado por Ti. Deus, nós não queremos que nada acesse o nosso coração se não prover de Ti, Pai. Colocamos diante de Ti a nossa vida, colocamos diante de Ti a nossa semana. Queremos que o Senhor, Pai, tenha algo para nós que vai muito além daquilo que nós podemos imaginar e daquilo que podemos clamar a Ti, Deus. E nós queremos te dizer, Pai, que nós te amamos, que mesmo que não consigamos ver o Teu agir, Pai, mesmo que muitas vezes a gente precise caminhar sobre as águas, que é confiar em Ti, Pai, mesmo que nós olhemos para a nossa realidade e tudo esteja turbulento, tudo possa parecer estar bagunçado, tudo fora do controle, Deus. A Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam ao Senhor. E nós cremos, Deus, que nós estamos no centro da Tua vontade e cremos que mesmo que as situações agradem ou não os nossos olhos, tudo está cooperando para o nosso bem. E talvez não vai fazer sentido agora, Pai, mas nós cremos que no amanhã, que daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, Pai, nós vamos olhar para trás e ver cada agir do Senhor na nossa vida, Pai, assim como nós temos já visto. Então nós te agradecemos, Pai. Queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, queremos te pedir perdão por comportamentos, Pai, que machucam o Teu coração.
Queremos te pedir perdão, Deus, por muitas vezes colocarmos tudo na tua frente, Deus, e esquecermos de ti no nosso dia. Queremos te pedir perdão, Deus, por ter atitudes que desagradam o teu coração, Deus. E nós pedimos esse momento para que o Senhor nos ajude a melhorar. Que o Senhor, Pai, nos torne a tua imagem e a tua semelhança. Senhor, eu oro, Deus, para que o Senhor nos torne mansas e humildes de coração, assim como nosso Senhor Jesus, Pai. Pai, eu venho aqui também diante do Senhor, orar pela nossa nação, Deus, clamar pela nossa nação. Senhor, cura, sara a nossa nação, Deus. Senhor, afasta, Pai, todo o mal desse país, Pai. Um país que é tão rico, Pai. Um país que é um presente do Senhor, Deus. E nós somos privilegiadas de morar aqui no Brasil. Nós te agradecemos, Pai, porque a nossa terra é uma terra frutífica, Pai. É uma terra maravilhosa, é uma terra abençoada, Pai. Então nós queremos colocar diante de Ti a nossa nação. Queremos colocar diante de Ti os 4 cantos desse país, Pai. Eu oro para que o Senhor conceda sabedoria para todas as pessoas que estão governando o nosso país e todas as cidades, toda a nossa nação, Deus. Eu oro para que o Senhor arranque dos lugares de autoridade, Pai, nesse país, pessoas que não estão alinhadas, Pai, com o Teu propósito para as nossas vidas, com o Teu propósito para a nossa nação. Senhor, derrama a paz que excede todo entendimento sobre os 4 cantos dessa nação, Pai. E nos torna, Pai, pessoas melhores, porque nós cremos, Deus, que a nossa nação a cada dia melhora porque nós nos tornamos melhores. Então que o Senhor nos mostre o caminho para que cada um de nós possamos fazer a nossa parte. Começando, Deus, por um avivamento dentro das casas, dentro dos nossos corações, por um avivamento, por uma entrega individual, por uma transformação individual. E gerando um impacto então nas nossas famílias, Deus, havendo restauração das famílias, Pai, havendo a cura dentro das casas, Pai, dentro dos relacionamentos. Senhor, abençoe a vida de cada uma das mulheres que estiveram presentes na oração no dia de hoje. Abençoa, Deus, todas as mulheres que estão inscritas no Desafio Resgate, e aquelas que não estão, mas que estão acompanhando a oração, Deus. Eu oro para que a Tua graça, para que a Tua paz, para que a Tua misericórdia invada nesse momento o coração de todas essas mulheres, invada as casas dessas mulheres, Pai. Coloco diante de Ti a minha vida e a vida de todas nós, Pai. E oro para que o Senhor esteja sobre as nossas casas, Pai, guardando as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas saúdes. Senhor, esteja à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda, Pai. Abençoa a nossa semana, abre as portas que Tu queres abrir, fecha as portas que Tu queres fechar, Pai. Que o sangue de Jesus esteja sobre todas as nossas vidas, Pai. Eu oro cancelando, Pai, todo ataque do maligno contra a nossa vida, contra as nossas casas. Em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que esteja atacando a nossa saúde, gerando enfermidade, algum tipo de doença, Pai, qualquer cilada de Satanás que seja cancelada agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu oro para que a gente tenha uma semana abençoada, uma semana alegre, uma semana com paz, Pai, uma semana repleta de felicidade, que a nossa família, Pai, também possa experienciar da Tua graça, que essa oração, que essa unção não fique apenas aqui, mas que possa entrar, Pai, nos corações daqueles que nem conhecemos, Deus. Coloco diante de Ti tudo, todas as nossas aflições, que essa noite, Pai, os corações que estão amargurados possam ser entregues a Ti, sabe? As aflições, as amarguras, tudo possa ser entregue a Ti, Deus. Nos ajude a melhorar, libera o nosso coração, Pai. Afasta de nós todos os ciclos sociais que Tu não queres mais na nossa vida, nos arranca dos lugares que Tu não desejas mais para a nossa vida e nos estabelece em ciclos e lugares que Tu desejas, Pai. Nós confiamos em Ti, entregamos a nossa vida ao Senhor e nós dizemos que nós Te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas. Amém, amadas. Começamos a nossa semana com o nosso coração voltado para o nosso amado Jesus. Eu te convido a todos os dias, começa já pela tua manhã, sabe? Já entrega o melhor do teu dia para Deus. Talvez acorda 10 minutos antes, começa assim, 15 minutos antes. Faça uma oração agradecendo a Deus, você vai perceber que o teu dia vai ser diferente, sabe? Quando você convida, diz, Jesus, faz parte do meu dia, eu te convido a caminhar comigo, cuida da minha vida, guia a minha família, guia os meus caminhos, as minhas decisões, você vai perceber que o teu dia vai ser diferente.
Tá bom, amadas? Então esse é meu convite para ti essa semana. Fique com Deus, que seja uma noite abençoada, de descanso profundo na presença de Deus, que todas nós possamos acordar renovadas para uma semana abençoada que Deus tem preparado para nós, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Excelente noite, excelente semana. Deus abençoe, minha linda. Beijo no coração de vocês.